Olá, eu sou o aluno Felipe Jordanowski e vou dizer todo o nosso aprendizado desde o primeiro trimestre até esse último terceiro trimestre na matemática. Bom, no primeiro trimestre, nós vimos o chamado logaritmo. Logaritmo. O que é o logaritmo? O logaritmo, ele era uma forma diferente de escrever uma equação de segundo grau. Então, a fórmula do logaritmo, por exemplo, ó, log de A na base B é igual a x. Seria isso aqui é transformado em A elevado a x igual a b, por exemplo. Por exemplo, se nós tivermos aqui log de 5 na base 8 igual a x, seria a mesma coisa que 5 elevado a x igual a 8. Ou seja, o logaritmo ele é uma outra forma de escrever esse tipo de equação aqui, certo? No logaritmo, o mais comum que tem, não o mais comum, mas o que enfim, o que é o mais comum seria algum número aqui na base 10. Por exemplo, 2 na base 10. Então ficaria 2x igual a 10. Bom, esse foi o conteúdo do primeiro trimestre. Bom, já no segundo trimestre, na parte de álgebra, nós aprendemos o conceito de matriz. Matriz. Que é, por exemplo, a gente tem uma matriz A. De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é um tipo de matriz onde aqui nós temos a linha e aqui nós temos a coluna. Então, essa aqui é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Outro exemplo de matriz, por exemplo, pega aqui a matriz B, que seria 3, 6 e 9, 6, 3, 6, 9, 7, 4, 5, 12, 18, 7, 10, 15, 29. Então, aqui as linhas, aqui as colunas. Então, a gente tem uma matriz de 3 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Então, aqui a gente tem
Tá? Aqui a gente tem uma matriz de 3 linhas. Opa, 3 linhas e 2 colunas. Porém, aqui nós temos uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Ainda no segundo trimestre, na parte de trigonometria, nós vimos um conceito chamado semelhança de triângulos. O que é isso? Por exemplo, digamos que eu tenha 2 triângulos e que aqui seria 3 metros, aqui também seria 3 metros, aqui seria 5 metros, aqui 5 metros e aqui 4 metros e aqui 4 metros. E, por exemplo, esse ângulo aqui fosse 30 graus, esse aqui também fosse 30 graus. Ou seja, a semelhança que podemos observar aqui em relação a este lado e a este lado aqui. E também com relação a esse ângulo ao ângulo de 30 graus. Então é uma relação de lado e ângulo. A gente também pode ter outras relações como lado ângulo-lado, né? Dois lados, né? O mesmo triângulo possui dois lados iguais em comparação aos dois lados de um outro triângulo, né? Lado ângulo lado, o ângulo também ser igual. Então são tipos de semelhança de triângulo. Por exemplo, se aqui fosse, por exemplo, se aqui fosse 2 metros e aqui 2 metros, tá na mesma, porque são valores exatamente iguais. No terceiro trimestre, na parte de álgebra, nós vimos combinação e arranjo. São duas formas de agrupar coisas. Onde na combinação a ordem não interfere e no arranjo a ordem interfere. Para sobre a combinação é usada a fórmula C igual a n fatorial sobre p fatorial multiplicado por n menos p fatorial. Diferente do arranjo, que é calculado por n fatorial dividido por n menos p fatorial. Por exemplo,
por exemplo, se nós tivermos 3 camisas brancas, não, se nós tivermos 3 camisas, uma branca, uma amarela e uma azul, e a gente querer agrupar em 3 pessoas diferentes, quantas possibilidades nós vamos ter com isso? Então a gente tem 3 camisas de cores diferentes para 3 pessoas. Ou seja, a ordem não interfere. Então seria arranjo. Então seria 3 fatorial sobre 3 menos 3 fatorial. Um outro assunto que também foi muito importante usado na matemática nesse terceiro trimestre foi, por exemplo, a gente tem uma palavra, a palavra escola. Utilizando o conceito de anagrama, quantos anagramas nós podemos formar com a palavra escola? Anagrama é quais palavras você consegue formar utilizando as letras de uma palavra. Por exemplo, a palavra escola. Quantas palavras nós podemos formar com esses tipos de letra? Bom, a gente sabe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras. Sabendo que nenhuma letra se repete, então será simplesmente 6 fatorial, que é igual a 720. Ou seja, nós podemos formar 720 palavras utilizando essas letras. Agora, por exemplo, vamos pegar a palavra arranjo. Arranjo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 7 letras. Porém, nós temos a letra A que se repete. Então aqui temos a letra A, aqui temos a letra A e aqui temos a letra A. E R, a letra R se repete. Então seria 2 fatorial da letra A vezes 2 fatorial da letra R. Já na parte de trigonometria, nós utilizamos as leis do seno e do cosseno. Ou seja, por exemplo, se nós tivermos um triângulo, a gente sabe que a gente tem 3 metros aqui, 2 metros aqui e um ângulo de 20 graus aqui, mas a gente quer descobrir esse x aqui. Então nós usaremos a lei do seno, que a lei do seno é a seguinte. Então, é seno de A. Então aqui eu vou determinar que aqui é o lado A, o lado B, o lado C. Então vai ser o seno de A sobre A igual ao seno de B sobre B igual ao seno de C sobre C. Porém, aqui não será utilizado todos os lados. Nós iremos utilizar apenas o lado A e o lado C, por causa
deste ângulo aqui. Então seria seno de 20 sobre... Qual seria? Seno de 20 sobre 2 igual a seno, por exemplo, se tiver um outro ângulo aqui que também de 20 graus, então seria seno de 20 sobre x. Então é só, aqui é basicamente descobrir o seno, fazer a multiplicação em cruz, né, cruzado, e chegará na resposta. Uma outra parte também da trigonometria é o arco. Por exemplo, deixa eu fazer um arco com mais qualidade. Por exemplo, aqui temos um arco. Aqui é dividido. Opa. É dividido. Aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Então aqui seria 0, 90 graus, 180, 270 e 360 graus. Porém, isso seria em graus. Porém, na forma de radianos, isso se dá aqui em 3π. Isso se dá aqui. Então, 360 graus seria 2π. 90 graus seria π sobre 2. 180 seria π. E 280 seria 2π sobre 2. Por exemplo, ele nos dá um ângulo de 30 graus. 30 graus, né, que está entre 0 e 90, ou seja, está no primeiro quadrante. Porém, para a gente descobrir qual será o ângulo no segundo quadrante, terá que se descobrir, terá que ser feito da seguinte forma: 180 menos 30. Então 150. Então aqui seria 150 graus no segundo quadrante. Então, ângulos entre 0 e 90 graus no primeiro quadrante, ângulos entre 180 e 90 no segundo quadrante, ângulos entre 180 e 270 no terceiro quadrante e ângulos entre 270 e 360 no quarto quadrante. Sendo esta linha aqui, sendo esta linha aqui no meio a linha do cosseno e essa linha em pé a linha do seno. Porém, aqui seriam
Porém, aqui seria negativo